Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Gala Razão do Meu Sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da vitória de 1-0 do Atlético fora de casa, uma vitória surpreendente. Uma vitória surpreendente pelo momento do Atlético. O Atlético vem jogando mal há muito tempo e conseguiu uma vitória fora de casa. Uma vitória surpreendente porque o Atlético historicamente é um time bem ruim fora de casa no Campeonato Brasileiro. E uma vitória surpreendente porque novamente o Atlético entrou para empatar nesse jogo. É um comentário que a gente precisa fazer porque o Cuca veio com uma escalação diferente para o jogo de hoje. Ele sacou o Hulk do time titular e colocou o Vitor Hugo. Então o Atlético entrou em campo com 3 zagueiros. O Atlético entrou com o Everson no gol, na lateral direito o Natanael, na zaga Lianca e Vitor Hugo, na lateral esquerda o Júnior Alonso. No meio-campo o Atlético veio recheado aí no meio-campo, veio com Alan Franco, Rubens, Patrick, Igor Gomes e o Scarpa, e isolado na frente o Rony. Essa foi a escalação do Atlético, uma escalação bem defensiva para enfrentar o Ceará. E essa escalação mostra para mim um detalhe que eu já falei aqui nesse podcast, que a gente só não fala que o time do Atlético é horrível porque o Hulk está na escalação titular. Então, enquanto tiver o Hulk na escalação titular, a gente acha que o time do Atlético é bom, que o time do Atlético tem algum nível, que o time do Atlético tem algum potencial. Mas quando você tira o Hulk do time titular, você vê que o time é muito fraco. O time do Atlético é mediano para baixo sem o Hulk. E a gente tá falando de um Hulk aí em uma temporada ruim, hein? Mas mesmo assim, só pelo nome dele a gente já espera alguma coisa. Porque esse time aí que entrou em campo é um time de meio de tabela assim, sem chance nenhuma de surpreender. É um time muito limitado, muito fraco. E mostrou que era limitado na partida de hoje. Esse time sem praticamente nenhum nível de talento não conseguiu fazer absolutamente nada no primeiro tempo. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético não tinha feito nada com a bola rolando. O Atlético teve uma oportunidade num escanteio, mas com bola rolando não fez nada. E era aquele jogo que parecia que se alguém fosse fazer gol, seria o Ceará. O Galo não tinha a menor condição de fazer um gol nesse primeiro tempo. E sobre esse primeiro tempo, a gente pode fazer uma análise que o Cuca entrou para empatar o jogo. Então, seria o 4º jogo em sequência que o Atlético entra para empatar. Contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Cienciano e hoje contra o Ceará. O Atlético, gente, que os nossos dirigentes botavam banca, que era um time para brigar nas cabeças porque venceu o mísero Campeonato Mineiro, entrou em 4 jogos para empatar em sequência. E desses 4 adversários, somente o Cruzeiro é um adversário forte. Todos os outros, o Atlético tinha condições de vencer, de se impor e entrou para empatar. O Cuca destruiu o time completamente pra gente ter que jogar de maneira tão retrancada, tão defensiva contra o Ceará. Mais uma vez eu tenho que destacar a partida horrível do Fantasminha, o Alan Franco. Esse é um comentário que eu vou fazer todo jogo. É o meio-campista que não participa do time, é o meio-campista que não faz absolutamente nada ofensivamente, é um jogador completamente limitado e inexistente pro time. O Atlético joga com 10 jogadores quando tem a bola. Deixo esses comentários, sempre eu vou deixar enquanto o Alan Franco for titular absoluto do Atlético. Vale outro comentário também, mais uma partida abaixo do Igor Gomes. Como sempre, sobre o Igor Gomes a gente já sabe, ele só rende quando entra no segundo tempo. Quando entra no primeiro tempo, realmente é problemático, ele ainda não conseguiu render bem como titular, mas continua ganhando oportunidades. Vamos ver se ele consegue aproveitar, eu duvido muito, porque a gente já conhece o Igor Gomes aí de outros carnavais. Ele é um jogador muito inconsistente e não vale a pena ser titular do Atlético. Mas aí veio o segundo tempo e aconteceu uma coisa muito engraçada. O Cuca tirou o Vitor Hugo, o zagueiro, e colocou o Hulk no time. E aí, gente, magicamente o time melhorou, o time começou a fazer mais jogadas ofensivas no segundo tempo. Eu estou falando isso ironicamente, né, gente? Porque era óbvio, ao tirar um jogador de defesa como o Vitor Hugo e colocar o Hulk, era óbvio que o time ia melhorar. Ou seja, o Cuca corrigiu um erro da escalação inicial. O Cuca veio com um time muito retrancado que, obviamente, não ia criar nada contra o Ceará e só corrigiu o erro que ele cometeu. Aí você é obrigado a ver na TV o comentarista dizendo: olha, a mexida do Cuca deu certo, ele melhorou o time. Mas era óbvio, gente. Não tem nenhum tipo de elogio para se fazer nesse tipo de situação. Ele só fez uma correção de um erro. Mas aí, com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais morno e o Ceará começou a ganhar tração no jogo, começou a desenvolver mais um jogo ofensivo e parecia que o jogo ia ficar nessa lenga-lenga, nesse 0-0. Mas aí, aos 32 minutos do segundo tempo, o Rony arma um chute
de muito longe, de longa distância mesmo. E aí ele faz um golaço de muito longe. O Rony arriscou de bem longe e fez o gol do Atlético, que seria o único gol da partida. A partir desse momento que o Atlético fez o gol, o Atlético começou a jogar para manter o resultado. As substituições do Cuca foram para manter o resultado também. Mas a gente tem que falar aqui que quando o Rony armou aquele chute de muito longe, eu e todo atleticano pensou, o que esse merda tá querendo chutar daí? Eu tenho certeza que todo atleticano xingou ele antes do chute, mas ele arriscou e deu certo. E o Rony salvou o Cuca hoje, porque mais uma vez o Cuca ia ser um dos piores da partida, assim como nas últimas 3 partidas. Ele veio com uma estratégia errada para o jogo de hoje, mas que foi consertada em um golaço do Rony, em um golaço de um jogador que arrisca muito e às vezes dá certo. Ele arriscou hoje e funcionou para o Atlético, porque se não fosse esse gol tirado da cartola, ia ser mais um empate, porque o Cuca entrou para empatar novamente. Essa vitória só vai acalmar os amansados. Qualquer torcedor do Atlético que tenha pensamento crítico tem que saber que nada evoluiu. O Cuca novamente entrou para empatar, os dirigentes dão declarações de que não tem dinheiro, estão dando declarações avisando que não vão fazer nada nesse intervalo, então a gente não tem nada promissor para tirar dessa vitória. O Atlético está fazendo pontos para fazer os 45 pontos para não ser rebaixado. Parece que esse é o único objetivo do time no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a maneira que o Cuca está tratando os jogos, entrando para empatar contra todo mundo, contra time forte, contra time ruim, contra time mediano. Não tem absolutamente nada positivo para o futuro do Atlético com o que a gente está vendo em campo e fora de campo. Mas por hoje é só. Pelo menos esse fim de noite vai ser tranquilo para o torcedor atleticano. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.